Olá, me chamo Gustavo, tenho 18 anos. O que vou contar aqui se passou quando eu tinha por volta de 12 anos de idade. Eu morava em uma pequena cidade de São Paulo chamada Mirassol. Lá havia algumas casas abandonadas. Como eu era o menor da turma, sempre me colocavam para fazer as coisas erradas. Sendo, uma certa vez, um dos meus amigos, o Kleber, deu a ideia de entrarmos em uma dessas tais casas abandonadas. E eu, como sempre gostei dessas aventuras, resolvi topar a ideia de entrar na tal casa. Porém, a história dessa casa era mais que suficiente para que nós repensássemos se aquilo realmente era uma boa ideia. Diziam que quem morava lá era um senhor muito mal-humorado que vivia brigando com as crianças do bairro. Eu não o conheci, pois nessa época eu não morava no bairro ainda. Ele morreu por volta de 2000 e eu me mudei para lá no ano seguinte. Até então, ninguém havia descoberto a causa da morte do Sr. Mateus. Era esse o nome do velho. Nunca me esquecerei desse dia. Nunca me esquecerei desse dia. Era tarde, já quase noite. Estava um pouco frio e ameaçava chover, o que não era muito preocupante por lá, pois a cidade era bem quente. Eu, Kleber e mais um amigo, o André, estávamos prontos para entrar naquela casa. Para chegar lá, tínhamos de atravessar uma mata, e como não era muito longe, logo chegamos até o tal casarão. O André era muito alto, mas só tinha tamanho, porque mesmo antes de acontecer alguma coisa, ele já estava pedindo para voltar para casa. Confesso que eu estava com um pouco de medo. Fiquei com mais medo ainda depois que vi aquele casarão escuro bem em nossa frente. Quando ainda estávamos nos aproximando da porta, olhei para a janela do segundo andar e o que vi não foi nada bom. Era a figura de um homem. Estava nos olhando fixamente com um olhar frio e não parecia nada feliz de nos ver ali. Como sabia que meus amigos não iriam acreditar em mim, resolvi ficar na minha e não falei nada aos dois. E hoje, vejo o quanto eu estava errado ao fazer isso. Chegamos até a porta e tentamos abri-la, mas ela estava fechada. O que poderia ser um sinal para a gente sair dali correndo e não tentar mais aquilo. Mas a nossa curiosidade foi maior do que qualquer outra coisa, e vimos uma das janelas entreaberta. A forçamos um pouco, mas como a casa estava fechada há muito tempo, as janelas estavam um pouco enferrujadas e duras para abrir. Finalmente conseguimos abrir um espaço, então pulamos a janela e entramos na casa. O Kleber havia levado algumas lanternas que ele pegou emprestadas com o primo dele. Acendemos as lanternas e fomos à procura de alguma coisa que nos interessasse. O André estava com muito medo, o Kleber nem tanto, e eu já estava começando a achar que não tinha sido uma boa ideia a gente ter ido até essa casa. Eu estava certo. Em um determinado momento, um forte barulho de coisas caindo veio do andar de cima. Nós três tomamos um baita susto, e quando olhamos para a escada que dava acesso ao segundo andar, havia um homem de aparência muito velha e muito branca, parecia estar congelado. Nessa hora, senti mais frio do que o normal, e o homem logo começou a descer as escadas em nossa direção. Cada vez que descia um degrau, aumentava a velocidade dos seus passos. Eu não pensei duas vezes e corri para a porta que havia mais ou menos a uns 5 metros de onde estávamos. E em seguida, os dois apavorados, atrás de mim, começaram a gritar feito loucos. Fechamos a porta rapidamente achando que nós estávamos seguros, mas quando nós nos viramos, ali estava aquele velho nos olhando de novo. Nessa hora eu entrei em estado de choque. Aquele ser começou a gritar pra gente sair dali imediatamente. Nós não pensamos em mais nada a não ser correr em direção à janela em que entramos. Eu fui o primeiro a sair, e joguei pra fora e corri esquecendo dos outros atrás de mim. Quando cheguei em casa, minha mãe estava desesperada, me procurando por toda a vizinhança. Também pudera, já era tarde da noite e ela me deu uma baita bronca, e obviamente não acreditou no que tinha acontecido nas horas em que fiquei fora de casa. Mas eu sei bem o que vi, e o que passei naquela terrível noite. Sempre vou levar a lição de respeitar o lugar daqueles que não estão mais entre nós, independente do que tenham sido em vida. Boa noite.